Livro 17 Telêmaco. E sua mãe se encontram. Ulisses e Eumeu descem a cidade. E Ulisses é insultado por Melantio, é reconhecido pelo cão Argos, é insultado e logo golpeado por Entino com um benquinho. Penélope deseja que ele seja enviado. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, Telêmaco calçou suas sandálias e tomou uma forte lança que se ajustava às suas mãos, pois queria ir à cidade. Velho amigo, disse ao porqueiro, agora hei de ir à cidade e me mostrar a minha mãe, pois nunca há de parar de se afligir até que me tenha visto. Quanto a este infeliz estrangeiro, leva-o à cidade e deixa-o mendigar ali com quem quer que lhe dê uma bebida e um pedaço de pão. Tenho dificuldade bastante minha própria. Não posso ser sobrecarregado com outras pessoas. Se isso o deixa irado, pior para ele, mas gosto de dizer o que penso. Então Ulisses disse, Senhor, não quero ficar aqui. Um mendigo sempre se sai melhor na cidade do que no campo, pois qualquer um que quiser pode lhe dar algo. Sou velho demais para me importar em permanecer aqui à disposição de um senhor. Portanto, deixa que este homem faça como acabaste de lhe dizer e me leve à cidade assim que tiver me aquecido junto ao fogo. E o dia tiver um pouco de calor nele, minhas roupas são miseravelmente finas. E nesta manhã gelada, hei de ficar transido de frio, pois dizes que a cidade fica um tanto longe. Sobre isso Telêmaco atravessou os cercados a passos largos, tramando sua vingança contra os pretendentes. Quando chegou em casa, encostou sua lança contra um pilar de sustentação do claustro, atravessou o piso de pedra do próprio claustro, e entrou. A ama Euricleia o viu muito antes que qualquer outro o fizesse. Estava pondo os velos sobre os assentos, e desatou a chorar enquanto corria até ele. Todas as outras criadas também se aproximaram, e cobriram sua cabeça e ombros com seus beijos. Penélope saiu de seu quarto, parecendo Ártemis ou Afrodite, e chorou enquanto lançava os braços em torno de seu filho. Beijou-lhe a fronte e ambos os belos olhos. Luz de meus olhos, exclamou ela enquanto ele falava ternamente. Então voltaste para casa de novo, tive certeza de que jamais te veria de novo. Pensar que foste a Pilos sem dizer nada sobre isso ou obter meu consentimento. Mas vem, conta-me o que viste. Não me repreendas, mãe, respondeu Telêmaco, nem me aflijas, vendo que escape tão apertado tive, mas lava o rosto, troca de vestido, sobe com tuas criadas, e promete hecatombes plenas e suficientes a todos os deuses se Zeus apenas nos conceder nossa vingança contra os pretendentes. Devo agora ir à praça de assembleia convidar um estrangeiro que voltou comigo de Pilos. Enviei-o adiante com minha tripulação e disse a Pireu que o levasse para casa e cuidasse dele até que eu mesmo pudesse vir buscá-lo. Ela deu ouvidos às palavras de seu filho, lavou o rosto, trocou de vestido e votou hecatombes plenas e suficientes a todos os deuses se apenas lhe concedessem vingança contra os pretendentes. Telêmaco atravessou e saiu dos claustros com a lança na mão, não sozinho, pois seus 2 velozes cães foram com ele. Atena o dotou de um porte de tão divina formosura que todos se maravilharam ao vê-lo passar, e os pretendentes se reuniram ao redor dele com belas palavras na boca e malícia no coração. Mas ele os evitou e foi se sentar com o mentor, Antifo e Aliterces, velhos amigos da casa de seu pai, e fizeram contar tudo o que lhe acontecera. Então Pireu se aproximou com Teoclímeno, a quem escoltara pela cidade até a praça de assembleia, sobre o que Telêmaco de imediato se juntou a eles. Pireu foi o primeiro a falar. Telêmaco, disse ele, gostaria que enviasse algumas de tuas mulheres à minha casa para levar embora os presentes que Menelau te deu. Não sabemos, Pireu, respondeu Telêmaco, o que pode acontecer. Se os pretendentes me matarem em minha própria casa e dividirem minha propriedade entre eles, preferiria que tu tivesses os presentes do que alguma daquela gente se apoderasse deles. Se por outro lado eu conseguir matá-los, ficarei muito agradecido se gentilmente me trouxeres meus presentes. Com estas palavras levou Teoclímeno à sua própria casa. Quando chegaram lá, puseram seus mantos sobre os bancos e assentos. Foram aos banhos e se lavaram. Quando as criadas os lavaram e ungiram, lhes deram mantos e túnicas, tomaram seus assentos à mesa. Uma criada então lhes trouxe água numa bela jarra dourada,
e a derramou numa bacia de prata para que lavassem as mãos. E aproximou uma mesa limpa junto a eles. Uma serva graduada lhes trouxe pão e lhes ofereceu muitas boas coisas do que havia na casa. Diante deles se sentava Penélope, reclinada num divã junto a um dos pilares de sustentação do claustro, e fiando. Então puseram as mãos sobre as boas coisas que estavam diante deles, e assim que se fartaram de comer e beber, Penélope disse: Telêmaco, hei de subir e me deitar naquele triste divã, que não deixei de regar com minhas lágrimas, desde o dia em que Ulisses partiu para Troia com os filhos de Atreu. Deixaste, porém, de me esclarecer antes que os pretendentes voltassem a casa, se conseguiste-o não ouvir algo sobre o retorno de teu pai. Hei de te dizer então a verdade, replicou seu filho. Fomos a Pilos e vimos Nestor, que me levou à sua casa e me tratou tão hospitaleiramente quanto se eu fosse um filho seu que acabara de voltar depois de longa ausência. Assim também seus filhos, mas disse que não ouviram uma palavra de nenhum ser humano sobre Ulisses, se estava vivo ou morto. Enviou-me, portanto, com um carro e cavalos a Menelau. Alivi Helena, por causa de quem tantos, tanto argivos quanto troianos, foram na sabedoria do céu condenados a sofrer. Menelau me perguntou o que me trouxera a Lacedemônia, e lhe contei toda a verdade sobre o que disse. Então estes covardes usurpariam a cama de um homem valente. Uma corça bem poderia deixar seus filhotes recém-nascidos no covil de um leão, e depois ir se alimentar na floresta ou em algum vale gramado. O leão, quando voltar a seu covil, fará rápido trabalho com os dois, e assim fará Ulisses com esses pretendentes. Por pai Zeus, Atena e Apolo, se Ulisses ainda é o homem, que era quando lutou com Filomeleides em Lesbos, e o derrubou tão pesadamente que todos os gregos o aclamaram, se ele ainda é tal, e se aproximasse destes pretendentes, teriam um fim rápido e um casamento lastimável. Quanto à tua pergunta, porém, não hei de prevaricar nem te enganar, mas o que o velho homem do mar me disse, tanto hei de te contar por completo. Disse que podia ver Ulisses numa ilha, sofrendo amargamente na casa da ninfa Calipso, que o mantinha prisioneiro e não podia alcançar seu lar, pois não tinha navios nem marinheiros para o levar através do mar. Isto foi o que Menelau me contou, e quando ouvi sua história, vim embora. Os deuses então me deram um vento favorável e logo me trouxeram de volta em segurança para casa. Com estas palavras comoveu o coração de Penélope. Então Teoclímeno lhe disse: Senhora, esposa de Ulisses, Telêmaco não entende essas coisas, escuta-me. Portanto, pois posso adivinhá-las com certeza. E nada hei de te esconder, que Zeus, rei do céu, seja minha testemunha e os ritos da hospitalidade, com esta lareira de Ulisses a qual agora venho, que o próprio Ulisses já está mesmo agora em Ítaca, e seja percorrendo o país, seja permanecendo num só lugar. Está investigando todos estes atos malignos e preparando um dia de acerto de contas para os pretendentes. Vi um presságio quando estava no navio que significava isso, e contei a Telêmaco sobre ele. Que assim seja, respondeu Penélope, se tuas palavras se tornarem verdade, hás de ter tais presentes e tão boa vontade de mim que todos os que te virem hão de te felicitar. Assim conversaram. Enquanto isso, os pretendentes lançavam discos, ou miravam com lanças a um alvo no terreno nivelado diante da casa, e se comportavam com toda a sua velha insolência. Mas quando já era hora do jantar, e o rebanho de ovelhas e cabras viera à cidade de todo o campo ao redor, com seus pastores como de costume, então Medonte, que era seu servo favorito e que o servia à mesa, disse: Ora então, meus jovens senhores, já tivesses esporte bastante, então entrai para que possamos preparar o jantar. O jantar não é coisa má, na hora do jantar. Deixaram seus esportes como lhes disse, e quando estavam dentro da casa, puseram seus mantos sobre os bancos e assentos dentro. Então sacrificaram algumas ovelhas, cabras, porcos e uma novilha, todos gordos e bem crescidos. Assim se prepararam para sua refeição. Enquanto isso, Ulisses e o porqueiro estavam prestes a partir para a cidade. E o porqueiro disse: Estrangeiro, suponho que ainda queiras ir à cidade hoje, como meu senhor disse que devias fazer. De minha própria parte, gostaria que ficasses aqui como ajudante da estação, mas devo fazer o que meu senhor me diz, ou há de me repreender depois.
e uma repreensão do próprio Senhor é assunto muito sério. Vamos então partir, pois já é dia claro. Logo será noite de novo e então acharás mais frio. Sei e te entendo, replicou Ulisses. Não precisas dizer mais nada. Vamos indo, mas se tiveres um bastão já cortado, deixa-me tê-lo para caminhar, pois dizes que a estrada é muito acidentada. Ao falar, lançou seu velho esfarrapado alforje sobre os ombros, pela corda da qual pendia, e Eumeu lhe deu um bastão a seu gosto. Os dois então partiram, deixando a estação a cargo dos cães e pastores que ficaram para trás. O porqueiro conduziu o caminho e seu senhor o seguiu, parecendo algum velho vagabundo decadente enquanto se apoiava em seu cajado. E suas roupas estavam todas em trapos. Quando passaram pelo terreno acidentado e íngreme e se aproximavam da cidade, chegaram à fonte de onde os cidadãos tiravam sua água, esta fora feita por Ítaco, Nérito e Polictor. Havia um bosquê de chopos amantes da água plantados em círculo em toda a sua volta, e água clara e fria descia até ela de um rochedo alto acima, enquanto acima da fonte havia um altar às ninfas, no qual todos os viajantes costumavam sacrificar. Ali Melâncio, filho de Dólio, os alcançou enquanto conduzia algumas cabras, as melhores de seu rebanho, para o jantar dos pretendentes, e havia 2 pastores com ele, quando viu Eumeu e Ulisses. Os insultou com linguagem ultrajante e imprópria, o que deixou Ulisses muito irado. Lá vais tu, exclamou ele, e que belo par sois. Vede como o céu traz pássaros da mesma plumagem uns aos outros. Onde, por favor, senhor porqueiro, levas este pobre e miserável objeto? Faria qualquer um passar mal ver tal criatura à mesa. Um sujeito como este nunca ganhou prêmio algum por nada em sua vida, mas há de andar por aí esfregando os ombros contra a porta de todo homem, e mendigando não por espadas e caldeirões como homem, mas apenas por algumas migalhas que não valem a pena mendigar. Se mudesses para ajudante em minha estação, poderia servir para limpar os currais ou trazer um pouco de ração doce para os cabritos, e poderia engordar as coxas tanto quanto quisesse com soro de leite. Mas se afeiçoou a maus hábitos e não fará qualquer tipo de trabalho. Nada fará além de mendigar víveres por toda a cidade, para alimentar sua barriga insaciável. Digo, portanto, e certamente há de ser assim, e se ele se aproximar da casa de Ulisses, há de ter a cabeça quebrada pelos banquinhos que lhe hão de atirar, até que o expulsem. Sobre isso, ao passar, deu a Ulisses um pontapé no quadril, por pura maldade gratuita, mas Ulisses ficou firme e não se moveu do caminho. Por um momento hesitou se deveria ou não se lançar sobre Melâncio e matá-lo com seu cajado, ou atirá-lo ao chão e lhe estourar os miolos. Resolveu, porém, suportá-lo e se conter. Mas o porqueiro olhou direto para Melâncio e o repreendeu, erguendo as mãos e orando ao céu enquanto o fazia. Ninfas da fonte, exclamou ele, filhas de Zeus, se alguma vez Ulisses queimou para vós ossos de coxa cobertos de gordura. Seja de cordeiro, seja de cabritos, concedei-me a prece de que o céu possa o trazer para casa. Logo teria posto fim às ameaças fanfarronas com que homens como tu andam por aí insultando as pessoas, vagando por toda a cidade enquanto teus rebanhos vão à ruína, por mau pastoreio. Então Melâncio, o pastor de cabras, respondeu: Seu cão mal educado, do que estás falando? Algum dia hei de te pôr a bordo de um navio e te levar a um país estrangeiro, onde posso te vender e embolsar o dinheiro que renderes. Quisera eu estar tão certo de que Apolo mataria Telêmaco ainda hoje, ou que os pretendentes o matariam, quanto estou de que Ulisses jamais voltará para casa. Com isso os deixou seguir a seu próprio ritmo, enquanto ele seguia rapidamente adiante e logo alcançava a casa de seu senhor. Quando chegou lá, entrou e tomou seu assento entre os pretendentes, diante de Eurímaco, que gostava mais dele do que de qualquer um dos outros. Os servos lhe trouxeram uma porção de carne, e uma serva graduada pôs pão diante dele para que comesse. Logo Ulisses e o porqueiro se aproximaram da casa e ficaram parados junto a ela, em meio a um som de música, pois Fêmea estava justamente começando a cantar para os pretendentes. Então Ulisses tomou a mão do porqueiro e disse: Eumeu, esta casa de Ulisses é lugar muito fino. Não importa quão longe fores, encontrarás poucas como ela. Um edifício continua seguindo o outro.
O pátio externo tem um muro com a mesa em toda a volta. As portas são de dupla dobra e de boa fatura. Seria assunto difícil tomá-la à força de armas. Percebo também que há muita gente banqueteando dentro dela, pois há um cheiro de carne assada e ouço um som de música, que os deuses fizeram acompanhar o festejo. Então Eumeu disse: percebeste corretamente, como de fato geralmente fazes, mas pensemos qual será nosso melhor curso. Vais entrar primeiro e te juntar aos pretendentes, me deixando aqui atrás de ti, ou vais esperar aqui e me deixar entrar primeiro? Mas não esperes muito, ou alguém pode te ver rondando por fora, e te atirar algo. Considera este assunto, te peço. E Ulisses respondeu, entendo e atento. Entra primeiro e me deixa aqui onde estou. Estou bem acostumado a ser espancado e ter coisas atiradas em mim. Fui tão maltratado na guerra e no mar que estou endurecido pela experiência. Isso também pode se juntar ao resto, mas o homem não pode esconder os desejos de uma barriga faminta. Este é o inimigo que dá muito trabalho a todos os homens. É por causa disso que navios são equipados para navegar os mares e para fazer guerra ao povo alheio. Enquanto assim conversavam, um cão que estivera deitado dormindo ergueu a cabeça e aguçou as orelhas. Este era Argos, que Ulisses criara antes de partir para Troia, mas nunca tivera trabalho algum dele. Nos velhos dias costumava ser levado pelos jovens quando iam caçar cabras selvagens, ou veados ou lebres, mas agora que seu senhor se fora, jazia negligenciado sobre os montes de esterco de mula e vaca que ficavam diante das portas do estábulo até que os homens viessem e o levassem para adubar o grande cercado. Estava cheio de pulgas. Assim que viu Ulisses parado ali, baixou as orelhas e abanou o rabo, mas não conseguiu se aproximar de seu senhor. Quando Ulisses viu o cão do outro lado do pátio, arrancou uma lágrima dos olhos sem que Eumeu a visse, e disse: Eumeu, que nobre cão de caça, é aquele ali no monte de esterco. Teu porte é esplêndido. É ele tão fino sujeito quanto parece, ou é apenas um daqueles cães que vêm mendigar em torno de uma mesa, e são mantidos apenas para exibição? Este cão de caça, respondeu Eumeu, pertencia a quem morreu em país distante. Se fosse o que era quando Ulisses partiu para Troia, logo te mostraria o que podia fazer. Não havia fera alguma na floresta que pudesse escapar dele uma vez que estivesse em seu rastro. Mas agora caiu em maus tempos, pois seu senhor está morto e se foi, e as mulheres não cuidam dele. Servos nunca fazem seu trabalho quando a mão de seu senhor não mais está sobre eles, pois Zeus tira metade da bondade de um homem quando o torna escravo. Ao falar, entrou nos edifícios até o claustro onde estavam os pretendentes. Mas Argos morreu assim que reconheceu seu senhor. Telêmaco viu Eumeu muito antes que qualquer outro fizesse, e lhe acenou para que viesse se sentar a seu lado. Então este olhou ao redor e viu um assento próximo de onde o trinchador estava servindo suas porções aos pretendentes. Pegou-o, trouxe-o à mesa de Telêmaco e se sentou diante dele. Então o servo lhe trouxe sua porção e lhe deu pão do cesto de pão. Imediatamente depois Ulisses entrou, parecendo um pobre e miserável velho mendigo, apoiado em seu cajado e com as roupas todas em trapos. Sentou-se num umbral de madeira de freixo, bem dentro das portas que levavam do pátio externo ao interno, e contra um pilar de sustentação de madeira de cipreste que o carpinteiro aplanara habilmente, e fizera se juntar corretamente com régua e linha. Telêmaco tomou um pão inteiro do cesto de pão, com tanta carne quanto conseguisse segurar em suas duas mãos, e disse a Eumeu: leva isto ao estrangeiro, e dize-lhe que faça a ronda dos pretendentes, e mendigue deles. Um mendigo não deve ter vergonha. Então Eumeu se aproximou dele e disse: estrangeiro, Telêmaco te envia isto, e diz que deves fazer a ronda dos pretendentes mendigando, pois os mendigos não devem ter vergonha. Ulisses respondeu: que o rei Zeus conceda toda a felicidade a Telêmaco e cumpra o desejo de seu coração. Então, com ambas as mãos, tomou o que Telêmaco lhe enviara, e o pôs sobre o sujo e velho alforje a seus pés. Continuou a comê-lo enquanto o bardo cantava, e acabara de terminar seu jantar quando o bardo parou. Os pretendentes aplaudiram o bardo, sobre o que Atena se aproximou de Ulisses e o instou a mendigar pedaços de pão de cada um dos pretendentes.
para que pudesse ver que tipo de gente eram e distinguir os bons dos maus. Mas aconteça o que acontecesse, não iria salvar nenhum deles. Ulisses, portanto, fez sua ronda, indo da esquerda para a direita, e estendeu as mãos para mendigar como se fosse um mendigo de verdade. Alguns deles tiveram pena dele e ficaram curiosos sobre ele, perguntando uns aos outros quem era e de onde vinha. Sobre o que o pastor de cabras Melâncio disse: pretendentes de minha nobre senhora, posso vos contar algo sobre ele, pois já ouvi antes. O porqueiro o trouxe aqui, mas nada sei sobre o próprio homem, nem de onde vem. Sobre isso, Antino começou a insultar o porqueiro. Seu precioso idiota, exclamou ele, por que trouxeste este homem à cidade? Já não temos vagabundos e mendigos suficientes para nos importunar enquanto nos sentamos à mesa? Achas pouca coisa que tal gente se reúna aqui para desperdiçar a propriedade de teu senhor, e precisavas ainda trazer este homem também. E Eumeu respondeu: Antino, teu nascimento é bom, mas tuas palavras são más. Não foi por obra minha que ele veio aqui. Quem convidaria um estrangeiro de país estrangeiro? A menos que seja alguém que possa prestar serviço público como vidente, curador de ferimentos, carpinteiro ou bardo que possa nos encantar com seu canto. Tais homens são bem-vindos por todo o mundo, mas ninguém provavelmente pediria a um mendigo, e só preocuparia. Sempre és mais duro com os servos de Ulisses do que qualquer um dos outros pretendentes. Acima de tudo comigo, mas não me importo enquanto Telêmaco e Penélope estiverem vivos e aqui. Mas Telêmaco disse: silêncio, não lhe respondas. Antino tem a língua mais amarga de todos os pretendentes, e faz os outros piores. Então, voltando-se para Antino, disse: Antino, cuidas de meus interesses como se eu fosse teu filho. Por que quererias ver este estrangeiro expulso da casa? Que o céu não permita. Toma algo e o dá tu mesmo. Não me importo, te peço que o tomes, não te preocupes com minha mãe, nem com nenhum dos outros servos da casa. Mas sei que não farás o que digo, pois és mais afeiçoado a comer coisas tu mesmo do que a dá-las a outras pessoas. Queres dizer, Telêmaco? Replicou Antino. Com esta fala fanfarrona, se todos os pretendentes lhe dessem tanto quanto eu darei, não voltaria aqui de novo por mais 3 meses. Ao falar, puxou de debaixo da mesa o banquinho sobre o qual descansava seus delicados pés, e fez como se fosse atirá-lo em Ulisses, mas os outros pretendentes todos lhe deram algo, e encheram seu alforje de pão e carne. Estava, portanto, prestes a voltar ao umbral e comer o que os pretendentes lhe tinham dado, mas primeiro se aproximou de Antino e disse: Senhor, dá-me algo, não és, certamente, o homem mais pobre aqui. Parece ser um chefe, o primeiro entre todos, portanto deveria ser o melhor doador, e hei de contar longe e largo de tua generosidade. Eu também fui homem rico uma vez e tinha uma bela casa própria. Naqueles dias dava a muitos vagabundos, tal como agora sou, não importava quem fosse nem o que quisesse. Tinha qualquer número de servos e todas as outras coisas que têm as pessoas que vivem bem e são tidas por ricas. Mas aprove a Zeus tirar tudo de mim, enviou-me com uma banda de ladrões errantes ao Egito. Foi longa a viagem e fui arruinado por ela. Estacionei meus navios no rio Egito e ordenei a meus homens que ficassem junto deles e os vigiassem, enquanto eu enviava batedores para reconhecer o terreno de cada ponto vantajoso. Mas os homens desobedeceram minhas ordens, agiram por conta própria e devastaram a terra dos egípcios, matando os homens e tomando suas esposas e filhos como cativos. O alarme logo foi levado à cidade, e quando ouviram o grito de guerra, o povo saiu ao amanhecer até que a planície se encheu de soldados a cavalo e a pé, e com o brilho da armadura. Então Zeus espalhou pânico entre meus homens, e não mais quiseram enfrentar o inimigo, pois se encontraram cercados, os egípcios mataram muitos de nós, e levaram o resto vivos para fazer trabalho forçado para eles. Quanto a mim mesmo, me deram a um amigo que os encontrou, para me levar a Chipre, de nome Demetor, filho de Aso, que era grande homem em Chipre. E lá vim para cá em estado de grande miséria. Então Antino disse: que Deus pode ter enviado tal praga para nos atormentar durante nosso jantar. Sai para a parte aberta do pátio, ou hei de te dar Egito e Chipre de novo por tua insolência e importunação.
Já mendigaste de todos os outros e te deram generosamente, pois tem abundância à sua volta, e é fácil ser generoso com a propriedade alheia quando a fartura dela. Sobre isso, Ulisses começou a se afastar, e disse: Tua aparência, meu bom senhor, é melhor que tua educação, se estivesses em tua própria casa. Não pouparias a um homem pobre nem um pouco de sal, pois embora estejas na casa de outro homem, e cercado de abundância, não consegues encontrar em ti dar-lhe sequer um pedaço de pão. Isso deixou Antino muito irado, e ele o encarou com raiva, dizendo: Hás de pagar por isso antes de saíres livre do pátio. Com essas palavras atirou nele um escabelo, e o atingiu na omoplata direita, perto do topo das costas. Ulisses ficou firme como uma rocha e o golpe nem sequer o fez cambalear, mas balançou a cabeça em silêncio enquanto tramava sua vingança. Então voltou ao umbral e ali se sentou, pousando seu bem cheio alforje a seus pés. Escutai-me, exclamou ele, vós, pretendentes da rainha Penélope, para que eu fale como pretendo. Um homem não sente nem dor nem sofrimento se é golpeado enquanto luta por seu dinheiro, ou por suas ovelhas ou seu gado, e assim mesmo Antino me golpeou enquanto eu estava a serviço de meu miserável estômago, e sempre mete as pessoas em problemas. Ainda assim, se os pobres têm deuses e divindades vingadoras de todo modo, rogo-lhes que Antino chegue a mau fim, antes de seu casamento. Fica sentado onde estás e come teus víveres em silêncio, ou vai-te embora para outro lugar, gritou Antino. Se disseres mais, hei de te fazer arrastado mãos e pés pelos pátios, e os servos hão de te esfolar vivo. Os outros pretendentes ficaram muito desagradados com isso, e um dos jovens disse: Antino, fizeste mal ao golpear aquele pobre coitado de um vagabundo. Será pior para ti se ele se revelar ser algum deus, e sabemos que os deuses andam por aí disfarçados de toda sorte de modos como pessoas de países estrangeiros, e viajam pelo mundo para ver quem faz mal e quem faz corretamente. Assim disseram os pretendentes, mas Antino não lhes deu atenção. Enquanto isso, Telêmaco estava furioso com o golpe que fora dado ao seu pai. E, embora nenhuma lágrima lhe caísse, balançou a cabeça em silêncio e tramou sua vingança. Ora, quando Penélope ouviu que o mendigo fora golpeado no claustro do banquete, disse diante de suas criadas: Quisera que Apolo assim te golpeasse. Antino e sua dama de companhia Eurínome respondeu: Se nossas preces fossem atendidas, nenhum dos pretendentes jamais veria de novo o sol nascer. Então Penélope disse: Ama, odeio cada um deles, pois nada pretendem além de maldade, mas odeio Antino como a própria escuridão da morte. Um pobre e infeliz vagabundo veio mendigar pela casa por pura necessidade. Todos os demais lhe deram algo para pôr em seu alforje, mas Antino o golpeou na omoplata direita com um escabelo. Assim conversava com suas criadas enquanto se sentava em seu próprio quarto. Enquanto isso, Ulisses tomava seu jantar. Então chamou o porqueiro e disse: O meu, vai e dize ao estrangeiro que vem aqui. Quero vê-lo e lhe fazer algumas perguntas. Parece ter viajado muito e pode ter visto ou ouvido algo de meu infeliz marido. A isso respondeste, ó porqueiro meu: Se estes aqueus, senhora, apenas ficassem quietos, ficarias encantada com a história de suas aventuras. Tive-o 3 dias e 3 noites comigo em minha cabana, que foi o primeiro lugar que alcançou depois de fugir de seu navio, e ainda não completou a história de seus infortúnios. Se fosse o menestrel mais ensinado pelo céu de todo o mundo, em cujos lábios todos os ouvintes ficam pendurados em levados, não poderia ter ficado mais encantado do que fiquei sentado em minha cabana escutando. Diz que há uma velha amizade entre sua casa e a de Ulisses, e que vem de Creta onde vivem os descendentes de Minos, depois de ter sido levado para cá e para lá por toda sorte de infortúnio. Também declara que ouviu falar de Ulisses como estando vivo, e por perto entre os desprócios, e que está trazendo grande riqueza para casa consigo. Chama-o aqui, então, disse Penélope, para que eu também ouça a sua história. Quanto aos pretendentes, que tomem seu prazer dentro ou fora como quiserem, pois nada têm com que se preocupar. Seu trigo e vinho permanecem tocados em suas casas com ninguém além de servos para consumi-los, enquanto continuam rondando nossa casa dia após dia sacrificando nossos bois,
ovelhas e cabras gordas para seus banquetes, e nunca dando sequer um pensamento à quantidade de vinho que bebem. Propriedade alguma pode suportar tal imprudência, pois agora não temos Ulisses para nos proteger. Se ele voltasse de novo, ele e seu filho logo teriam sua vingança. Enquanto falava, Telêmaco espirrou tão alto que a casa toda ressoou com isso. Penélope riu ao ouvir isso e disse a Eumeu: Vai e chama o estrangeiro. Não ouviste como meu filho espirrou justo quando eu estava falando. Isto só pode significar que todos os pretendentes hão de ser mortos, e que nenhum deles há de escapar. Além disso, digo, e guarda isto em teu coração. Se estiver satisfeita e feita de que o estrangeiro está falando a verdade, hei de lhe dar uma túnica e manto de boa qualidade. Quando Eumeu ouviu isso, foi direto a Ulisses e disse: Pai estrangeiro, minha senhora Penélope, mãe de Telêmaco mandou te chamar, está em grande tristeza, mas deseja ouvir qualquer coisa que possas lhe contar sobre seu marido, e se estiver satisfeita de que estás falando a verdade, hás de te dar uma túnica e manto, que são exatamente as coisas de que mais precisas. Quanto ao pão, podes conseguir o bastante disso para encher tua barriga, mendigando pela cidade e deixando que dê quem quiser. Hei de dizer a Penélope, respondeu Ulisses, nada além do que é estritamente verdadeiro. Sei tudo sobre seu marido e fui parceiro dele na aflição, mas temo atravessar esta multidão de pretendentes cruéis, pois seu orgulho e insolência alcançam o céu. Justo agora, além disso, enquanto andava pela casa sem fazer mal algum, um homem me deu um golpe que me machucou muito, mas nem Telêmaco, nem mais ninguém me defendeu. Dize a Penélope, portanto, para ser paciente e esperar até o pôr do sol. Deixa-me dar um assento bem perto do fogo, pois minhas roupas estão muito gastas, sabes que estão, pois as viste desde que primeiro te pedi para me ajudar. Ela pode então me perguntar sobre o retorno de seu marido. O porqueiro voltou quando ouviu isso, e Penélope disse ao vê-lo atravessar o umbral: Por que não o traz aqui, Eumeu? Tem medo de que alguém o maltrate, ou tem vergonha de entrar na casa de todo. Mendigos não deveriam ter vergonha. A isso respondeste ao porqueiro Eumeu: o estrangeiro é bastante razoável. Está evitando os pretendentes e está apenas fazendo o que qualquer outro faria. Pede-te que esperes até o pôr do sol, e há de ser muito melhor, senhora, que eu tenha só para ti, quando puderes ouvi-lo e falar com ele como quiseres. O homem não é tolo, respondeu Penélope. Muito provavelmente seria como diz, pois não há gente tão abominável em todo o mundo quanto estes homens são. Quando terminou de falar, Eumeu voltou aos pretendentes, pois já explicara tudo. Então se aproximou de Telêmaco e disse a seu ouvido de modo que ninguém pudesse escutá-lo: Meu caro senhor, hei de agora voltar aos porcos para cuidar de tua propriedade e de meus próprios afazeres. Cuidarás do que se passa aqui, mas acima de tudo tem cuidado de ficar longe do perigo, pois há muitos que te querem mal. Que Zeus os traga a mau fim antes que nos façam algum mal. Muito bem, replicou Telêmaco, vai para casa quando tiveres jantado. E pela manhã vem aqui com as vítimas que devemos sacrificar para o dia. Deixa o resto ao céu e a mim. Sobre isso, Eumeu tomou seu assento de novo, e quando terminou seu jantar, deixou os pátios e o claustro com os homens à mesa, e voltou a seus porcos. Quanto aos pretendentes, logo começaram a se divertir com canto e dança, pois já se aproximava o entardecer. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.